Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com quê? Com a verdade, vestida com o quê? Coraça da justiça. Depois, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Depois, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Depois, tomai também o capacete da salvação. E por último, o que? A espada do Espírito, que é o que? É a palavra de Deus. A espada do Espírito. Todo cristão, ele tem que estar armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, o que a palavra de Deus faz? Para você entender, abre lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa interessante. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela é viva. A palavra de Deus, ela não é morta não, ela é viva. Se ela é viva, ela produz vida. Aonde ela vai? O coração que aceita essa palavra, ela produz na pessoa vida. Então diz aqui, a palavra, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela faz acontecer. A palavra de Deus, ela faz acontecer, por isso é que ela é eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Olha, ela penetra mais do que uma espada. A eficácia dela, ela é muito melhor do que uma espada. Ela penetra aonde a espada não consegue penetrar. Ela chega aonde a espada não chega. Está entendendo? A espada, ela consegue atingir a alma? Não, não atinge. Mas a palavra de Deus, ela atinge a alma. Então, diz aqui, ó, ela penetra mais do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa forte, hein? A palavra de Deus, ela vai até a divisão entre a alma e o espírito. Ou seja, ela dá para a alma, ela alimenta aquilo que é alimento para a alma, e também alimenta o espírito. Ela faz efeito para os dois, tanto para a alma quanto para o espírito. E diz aqui, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ou seja, ela é apta, presta atenção nesse detalhe, hein? Ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Ela mostra a verdade, ela revela a intenção verdadeira e a intenção falsa. Ela faz isso. Paulo, ele coloca ela como um instrumento de armação. Quando a gente vai para a guerra, tanto indo para a guerra como ficando na defensiva, nós não podemos ficar sem essa arma. Nós não podemos ficar sem ela. Ela serve tanto para se defender como para atacar. Ela é importantíssima para a nossa alma. Agora, presta atenção, no exemplo concreto, vamos lá no livro de Mateus. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Na tentação de Jesus, como é que Jesus venceu? Olha só, olha o que diz a Bíblia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para onde Jesus foi levado? Deserto. Me diga, deserto é lugar bom? Não, ninguém gosta de ir para o deserto.
Fale de deserto para alguém, fala, está amarrado. Ou aqui gosta de deserto? Quem aqui gosta de deserto? Está amarrado, esse negócio de deserto não é comigo não. A pessoa quer estar no manancial, vida boa, não ir para o deserto. Agora olha só, ele foi levado para o deserto. Então, todo cristão, de tempo em tempo, ele tem que ser levado para onde? Para o deserto. De tempo em tempo nós somos levados para o deserto. O deserto faz parte da vida do cristão. Não tem como a gente fugir do deserto. Preste atenção, a nossa caminhada para ir para a eternidade, ela passa pelo deserto. Não tem como você fugir do deserto, porque é no deserto que nós somos provados e aprovados, ou reprovados. Um dia eu falei para vocês que a história de Israel é a nossa história. Israel é uma pessoa. Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida. Eles passaram por onde? Olha o que Deus falou: eu vos fiz passar pelo caminho do deserto, para saber o que estava no vosso coração. Não é para Deus saber, porque Deus já sabia. É para eles saberem o que estava dentro do coração deles. No deserto, aquilo que está escondido se revela. No deserto você vê a sua fraqueza. No deserto você vê, às vezes você fala assim, eu aguento, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode mesmo? Tá bom, então vamos para o deserto para ver se tudo pode. Chega lá, você é reprovado. Então, para os filhos de Israel entrarem na terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Nós também, para entrarmos na nossa terra prometida, que é o céu, porque o nosso objetivo não é Canaã, a nossa Canaã é a nova Canaã. A nossa Canaã é o paraíso. A nossa Canaã não é corruptível, não. A nossa Canaã não é momentâneo. Essa Canaã pela qual a gente está indo, ela é eterno. A gente está indo para a vida eterna, aonde não há dor, não há doença, não há choro, não há sofrimento, sabe? Aquela vida de Adão, aquela vida que Deus sonhou para o homem quando fez Adão e Eva, é essa vida que te espera. Claro, que espera todos aqueles que vencerem esse deserto. Tem batalha pela frente, amém? Ouça com atenção, nessa caminhada tem batalha pela frente. O inimigo está lá te esperando no deserto. Ele está lá te esperando no deserto. E aí, você vai vencer ou você será vencido? Ele está lá te esperando, ele está lá. Não tem como, bispo, não tem como não passar no deserto. Não tem como. Infelizmente, o deserto nós somos obrigados. Tanto é que Jesus falou quase a mesma coisa, mas de diversas maneiras. No mundo tereis aflições. Não disse isso? Essa aflição é aonde? É no deserto. Sereis perseguido. Essa perseguição é o quê? É o deserto. Sereis odiado. É o quê, gente? É o deserto. Ele falou a mesma coisa, mas usando exemplos diferentes. Mas estava falando da mesma coisa. O deserto do cristão. Tem uma hora que todas as portas se fecham. E agora? Você vai continuar confiando? Olha Abraão. Deus falou a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Terra que mana leite e mel. Quando Abraão chegou lá, a terra tinha fome. Cadê o leite e mel que Deus falou que manava? E aí, vai continuar crendo? Vai continuar confiando? Mas Abraão continuou crendo, Abraão continuou confiando em Deus. Nem por isso Abraão deixou de confiar em Deus. É só um momento, é um deserto. E no deserto, pessoal, tudo passa. A gente não fica no deserto. O deserto é apenas uma passagem. Nós não ficamos no deserto. O deserto não é lugar para morar. O deserto não é lugar para ficar. É lugar para apenas de passagem. A gente só está de passagem. Lembre-se disso. Se eu estou pregando aqui para alguém que está no deserto, você só está de passagem no deserto. Aguente firme. Tudo passa. Daqui a pouco tudo vai passar. Daqui a pouco tudo vai acabar. Não importa como vai terminar. Eu só sei de uma coisa: o deserto vai ficar. Você não vai ficar no deserto para sempre. Não tem problema que é eterno. Não tem. Até porque nem a gente é eterno. Então, por que temer algo que vai passar? Uma vez, um rei estava doente. Ele chamou seu único filho e pegou um baú de ouro. Tinha um cadeado. E pegou cadeado de ouro e pegou a chave e falou assim: está aqui, filho. Esse baú aqui, presta atenção, esse baú aqui é de ouro.
quando você estiver enfrentando a sua maior dificuldade, pegue essa chave e abre esse baú, veja o que está lá dentro. Ele pegou, na hora que ele ia saindo, falou: peraí, tem outro baú aqui, de madeira. Ele pegou o baú de madeira, deu para ele. O cadeado não era de ouro não, o outro cadeado era de ouro, o cadeado era de ferro mesmo, igual esse nosso cadeado. Falou: ó, toma aqui, está aqui a chave. Quando você estiver no auge, o seu melhor momento da vida, quando você se sentir realizado, presta atenção, pega, abre esse baú, aqui vai encontrar algo valiosíssimo. Ele: ok. O pai morreu, os 2 baús estavam lá, e aí o reino foi crescendo e tal, só que chegou um momento que o reino começou a padecer, sabe, momento difícil. Ele, olha, sabe aquele momento, pronto, agora a gente vai sumir, agora a gente vai acabar, o reino vai acabar. Aí ele lembrou-se do baú, e é verdade, meu pai tinha falado daquele baú. Aí foi lá, procurar entre as coisas, o baú estava lá escondido. Quando ele vai e abre o baú, assim que ele abre, tinha uma folha só. Aliás, tinha um envelope, dentro do envelope tinha uma folha. Ele abre o envelope, quando abre, olha naquela folha, sabe o que estava escrito? Tudo passa. Aí ele respirou fundo, creu que aquele momento vai passar, e olha, não é que passou mesmo aquele momento difícil. E aí de repente, sabe, veio o quê? Vocês sabem que depois de um problema difícil, sempre vem o quê, gente? Vem a bonança, vem a bênção. Aí veio o melhor momento daquele reinado, pô, reinado prosperando, pô, que maravilha. Aí ele lembrou-se do que um dia o pai falou: no melhor momento da sua vida, filho, aquele baú de madeira. Ele lembrou-se: e cadê aquele baú de madeira? O baú já estava esquecido. Procuraram entre as coisas que estavam lá lá no cantão lá, aí encontraram lá num quarto lá de trás, encontraram o baúzinho. Cadê a chave? Procuraram a chave, acharam a chave. Ele abre a chave, ele olha, tinha um envelope. E o que está escrito aí? A vez passada foi o quê? Tudo passa. E agora, o que está escrito aí? Quando ele abre, tinha uma folha. Sabe o que estava escrito na folha? Tudo passa. Ou seja, tanto os melhores momentos como os momentos difíceis nessa vida, tudo passa. Amém? Por que tudo passa? Porque nós estamos de passagem também. Porque nós estamos de passagem também. Por isso é que tudo passa. A gente está caminhando, então na hora da caminhada a gente encontra o quê? O deserto. Estamos caminhando, não estamos caminhando? Depois do deserto a gente encontra o quê? Um oásis. Depois do oásis a gente encontra o quê? Uma floresta. Que momentos, daqui a pouco vai aparecer de novo o quê, gente? Um deserto. Quem sabe fogo? Quem sabe depois de você passar pelo fogo, daqui a pouco, mare. Os filhos de Israel não passaram por isso? Passaram pelo deserto, atravessaram o mar, tiveram que atravessar o Jordão, tiveram que passar pelo fogo. Aquelas cidades todas, aquilo é fogo, eles tiveram que batalhar, era fogo puro, era fogo puro. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Então, peraí, quando você for levado para o deserto, como devo reagir quando eu estiver no deserto? Jesus reagiu aqui, olha só. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Não, a Bíblia fala foi o Espírito. Não foi o diabo que levou ele para o deserto. Então, não fuja do deserto. O deserto é o seu caminho. É o seu caminho, não tem como a gente fugir do deserto. A gente não quer momentos difíceis, mas momentos difíceis são inevitáveis na nossa vida. Você tem que saber disso. Agora, o mais legal de tudo é que esse momento difícil vai passar. Vai passar. Vai passar, não se preocupe, vai passar. Olha aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Que é isso, bispo? É isso mesmo que você acabou de ouvir. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Agora a pergunta é: se Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, eu não serei levado? Você não será levado? Você vai ser levado também. Para quê? Para o diabo te tentar também. É na tentação que a gente prova que somos de Deus. É na tentação que a gente prova que confia em Deus. É na tentação que a gente prova que a gente não está de brincadeira, que a gente é de Deus.
É na tentação. Na tentação, pessoal, quando você passar pelo fogo de verdade, aí você vai saber se você é carnal ou se você é espírito. Porque a carne vira churrasco, mas o espírito passa tranquilamente. Amém? Então diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só, ele foi para o deserto, ali ele jejuou 40 dias e 40 noites, e teve fome. Veja como é que a tentação acontece. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Peraí, você vê, ele teve fome. Quando o problema é fome, qual é a solução? Pão. Ora, se tem fome, a solução é pão. Então, o que o diabo usou para tentar Jesus? Ele usou a necessidade que Jesus tinha no momento. Primeiro ele já vem para colocar dúvida: se tu és o Filho de Deus. Colocou já em dúvida, ele falou: eu quero saber se você mesmo é filho de Deus. Já coloca a dúvida. É por isso que você tem que ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não tem dúvida. Não tem dúvida, eu sou filho, porque o Espírito do meu Pai está em mim, e o Espírito do Pai testifica dentro de mim com o meu Espírito que eu sou filho. Você entende? Olha ele tentando colocar dúvida: se és filho de Deus mesmo, você é filho, será que você é filho de Deus mesmo? Quantas vezes o diabo falou isso para tentar colocar dúvida em você, para enfraquecer a sua fé? Para enfraquecer a sua fé. Então, ele primeiro vem tentando criar uma dúvida. Sabe que tendo uma dúvida é mais fácil te derrubar. Então chegou, ó, eu quero saber mesmo se você é filho de Deus. Agora, se você é filho de Deus, já que está com fome, transforma essas pedras em pães. É na necessidade, gente. Presta atenção com a sua queda. Presta atenção com o momento que você está vivendo e a oferta que está aparecendo. Cuidado. Presta atenção no momento que você está vivendo e a oferta que está aparecendo. Nem tudo que parece é ouro. Nem toda porta que se abre é para você entrar. Normalmente, quando você está passando uma necessidade, as primeiras ofertas são do diabo. Ele se adianta, você vê, ele teve fome. O diabo não ofereceu para ele mulher. Ora, está com fome, mulher para quê? O diabo não ofereceu para ele outras coisas, não. Era fome que ele tinha fome. Ora, um carro iria resolver? Não iria resolver. O negócio é fome, é pão. Ele precisava comer, ele tinha fome. Então o diabo chegou com pão, com uma proposta de pão. Agora, olha a resposta de Jesus. Diz assim, olha só: e chegando-se ele, o tentador disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, atenção ao que Jesus disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ponto. Como é que é? Nem só do pão viverá o homem. Preste atenção. O pão são as coisas. Cuidado com as coisas. A sua vida não depende das coisas. Você não vive disso. Você não vive para isso. O homem vive da palavra de Deus. Olha a importância da palavra de Deus na nossa vida. Jesus disse: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. É disso que o homem vive. Você vê, no início, Deus fez tudo e criou o homem e colocou no paraíso. Ó, desfrute. E deu para ele uma palavra. Não tinha Bíblia, não tinha 10 mandamentos, não tinha lista do não, gente. O homem só tinha que observar uma única palavra. Olha a importância da palavra. Podem desfrutar de tudo, menos daquela árvore aí que está no meio do paraíso. Dela não toca. Só isso. A vida do homem dependia do guardar aquela palavra. O futuro do homem dependia do guardar aquela palavra. E Deus foi bem claro:
se um dia comerem, se vocês tocarem naquela árvore, vocês vão morrer. Ou seja, para eu continuar vivendo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que guardar a palavra. O que o homem fez? O homem não considerou a palavra de Deus, abriu mão da palavra de Deus. E olha, quando nós abrimos mão da palavra de Deus, então nós estamos abraçando a palavra de quem? A palavra do diabo. Ora, a palavra de Deus é vida, a palavra dele traz vida em nós. O diabo é a morte, a palavra do diabo traz o que, gente? A morte. Foi o que aconteceu. Eva abriu mão da palavra de vida e foi abraçar a palavra da morte. Entrou a morte na vida do homem. Foi o que aconteceu. Quando você abre mão da palavra da vida, você abraça a palavra da morte. Vem a morte na sua vida. Por isso é que tem muita gente que está viva, mas está morta. Ela está viva, mas espiritualmente é como se estivesse morta. Por quê? Ela vive da palavra da morte. Você vê, quando a pessoa começa a estudar a palavra, começa a viver, começa a praticar a palavra de Deus, ela começa a viver. Por isso é que está escrito, a palavra de Deus é vida. Ela é viva e eficaz. Ela faz acontecer. Foi ela que trouxe a existência desse mundo aqui. O nada passou a existir através dessa mesma palavra. Por isso é que Jesus disse, não é só do pão que o homem viverá, mas é da palavra. Então, preocupe-se com a palavra e não com as coisas. Cuidado quando estão te oferecendo. Veja se aquilo está dentro da palavra. Então, Jesus falou na hora, não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê, qual a espada que Jesus estava usando aí, para guerrear contra o diabo naquele momento? Jesus só estava falando da palavra. Se joga, e olha que o diabo usou a palavra, está lá no livro de Salmo, ele usou um salmo. Cuidado, gente, o diabo é astuto, ele usa a própria palavra. Por isso, quando você vê uma palavra, alguém vem com algum argumento de uma palavra, veja se aquela palavra tem sustentabilidade com as outras passagens. Por quê? O que o diabo faz? Ele tira uma palavra do contexto e usa ela. Tirou do contexto, está entendendo? Tirou a palavra do contexto. Espera aí, analisa, pense um pouco, veja outras passagens bíblicas, estuda, tem dúvida, pergunta o pastor, mas cuidado com as ciladas do diabo. Hoje, o que mais tem é argumento. E olha, pessoal, eu sempre me perguntei, Deus é justo, nele não há falha, justo e reto, tanto é que a base do trono dele é justiça. Aí eu fico me perguntando, quais são os argumentos que o diabo usou para convencer a terça parte dos anjos do céu para se rebelarem contra Deus? Honestamente, para se rebelar contra o bispo Augusto, aí é fácil, eu sou falho, sim ou não? É só pegar uma falha minha, o cara trabalha naquela falha, um erro meu, ele trabalha naquele erro e pode fazer as pessoas se rebelarem contra mim. Isso é fácil. Agora, contra Deus, qual é o argumento? Então você vê que o diabo tem argumento para tudo, até para usar a própria palavra contra o ser humano. Então, examine, antes de você cometer qualquer erro, examine as escrituras, amém? Examine o que está escrito. Então aqui diz, olha só, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, mais uma vez, o que é que ele disse? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, resumindo, como é que Jesus venceu o diabo no deserto?
Ele só venceu com está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não é só do pão viverá o homem. Está entendendo? Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Só a Deus adorarás e ninguém mais, nenhum mais. Agora veja, aqui só está escrito 3 tentações. Tipo, são as 3 grandes áreas. Comida. O que o homem não faz, não é capaz de fazer para colocar comida na mesa. Hein? O que uma pessoa não é capaz de fazer para colocar comida na mesa? Segurança é outra necessidade. Ele vai dar ordem aos seus anjos. Não, peraí, eu não posso tentar Deus. Segurança é uma das maiores necessidades do ser humano. Não adianta, você ameaça a proteção da pessoa, a pessoa reage. Nós somos loucos pela proteção, queremos proteger a nossa casa, proteger a nossa família, proteger aquilo que tem, proteger a nossa vida. Estamos sempre nos protegendo, porque a proteção é uma grande necessidade. Depois vem a terceira parte: riquezas, ostentação, honra, coisas, nome, aparecer, querer ser alguma coisa. E o diabo vai e oferece. Hoje quantas pessoas estão entrando nisso? Fizeram pacto com os Exus para ter fama, fazem pacto com os Exus para ter isso, para ter aquilo. O diabo falou: eu vou te dar tudo isso se você me adorar. E o diabo hoje oferece: eu te dou tudo isso se você simplesmente dependa de mim, adore. Por isso é que eles vão, fazem oferendas, fazem aquelas oferendas para honrar os seus guias. É a proposta do diabo. Ele disse: tudo isso te darei. Mostrou toda a riqueza desse mundo. Aí eu pergunto, gente, o que é a riqueza desse mundo diante da riqueza que Jesus tem? Você tem ideia de o que é o céu? Jesus abrindo mão. Eu estou aqui me imaginando Jesus abrindo mão do céu. Amém, pessoal? Do céu, toda a grandeza do céu, em troca do negocinho que cabe na palma da mão de Deus. E essa é a loucura que nós estamos cometendo, gente. As pessoas estão trocando o céu por um homem. Por causa de um homem, ela fica aí, naquele relacionamento que não vai levar a lugar nenhum, por causa de um homem, e perde a salvação. Por causa de prazer, um prazerzinho que dura minutinhos, ela perde o céu. Ei, o céu, o paraíso. Você entende agora? Pessoal, eu queria que hoje você entendesse isso de uma vez por todas. Jesus, ele não apenas usou a palavra para se defender do diabo. Não, Jesus vivia a palavra. A palavra, ela é eficaz, não para quem apenas conhece, não para quem apenas a recita. Não é só falar. Não é só do pão viverá o homem, não, você tem que viver ela. A palavra de Deus, ela é eficaz para aqueles que vivem. Você enfrenta o diabo com a palavra de Deus, vivendo a mesma palavra, vivendo na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Você não vai enfrentar o diabo recitando ela, não. Da boca para fora, não é da boca para fora, não é recitando o salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, diabo. Qual Senhor é teu pastor? Se você está indo por outros caminhos, que ovelha é essa que desobedece pastor? Você acha que o diabo não sabe disso? A palavra tem poder na vida daqueles que a observam, na vida daqueles que vivem nela. Se você não vive na palavra, não adianta querer recitá-la. Não adianta você ficar aí, como é que é o Salmo 91? Caia em 10 mil e eu não serei atingido. Vai ser atingido se você não viver na palavra. Amém? Vai ser. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está no esconderijo do Altíssimo. Só está no esconderijo do Altíssimo aquele que vive na palavra. Jesus, ele tinha autoridade, ele teve a audácia de dizer: está escrito, porque ele vivia de acordo com o que está escrito. Então ele tinha ousadia, ele tinha autoridade, ele tinha
ele podia falar, porque ele vivia. Então, a espada do Espírito não é só você pegar. Tem gente que o bicho pega. Eu já fui orar numa casa que estava cheio de Bíblia, botou um monte de Bíblia na janela, Bíblia aberta na janela, Bíblia aberta na porta, dormia com uma Bíblia na janela, uma Bíblia na porta, uma Bíblia não sei aonde, outra Bíblia não sei aonde, uma Bíblia lá no quintal, um monte de Bíblia lá. A pessoa adquire um monte de Bíblia pensando que ela vai doar as Bíblias. Não, é para ela botar na porta, e mesmo com isso, a filha via vultos. Por quê? Não é esse papel aqui, não. Não é isso que vai te proteger. Não é o papel que vai te proteger. Não são essas letras que estão aqui que vão te proteger. Isso é sagrado quando você pratica. Isso é poder quando você coloca em prática isso aqui. É isso que faz disso ser poder. É isso que faz disso ser espírito e vida. Quando você lê e pratica ela. Não importa o que aconteça, eu vou fazer o que está escrito. Pronto. Você tem poder, amém? Você pode bater de frente com o diabo, porque você vive de acordo com a palavra de Deus. Diabo, eu faço a vontade do meu Pai, e a vontade está expressa aqui, está tudo aqui, está tudo aqui. Eu faço a vontade do meu Pai. Então não adianta, diabo. Na minha família você não toca, porque eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Na minha vida você não toca, porque eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Quando você dizer, você está repreendido, porque eu tenho a palavra de Deus, ele vai ser repreendido. Amém, pessoal? Que Deus te amarre, que a corrente. Sabe o que vai acontecer? Deus vai amarrar ele, vai acorrentar ele. Sabe por quê? Porque você vive de acordo com a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Amém? É muito forte. Olha só, vamos lá. Josué capítulo 1. É muito forte. No versículo 5, o que está escrito? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Tão somente, faça o que, gente? Esforça-te e tenha bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não quer? Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que te conduzas prudentemente por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, o que diz? Medita nele de dia e de noite. Então primeiro, faça o quê? Medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer. Ou seja, medita e faça conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Está aqui o segredo, amém? Está aqui o segredo está aqui, está aqui, Você será bem sucedido, tanto no deserto, você será bem sucedido, tanto no fogo, como quando os rios e mares se levantarem contra você. Exércitos do inimigo, exército do inferno vão se levantar contra você para tomar a sua alma. Mas se você meditar nisso, ler isso aqui, meditar nisso e fizer tudo conforme está escrito, você vai ser bem sucedido. Amém? Ó bispo, olha, o diabo pode pegar você, levar você lá para o inferno, sabe, arrastar você até no inferno. Lá no inferno você vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque você guarda a palavra de Deus. Está ligado?